Olá, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso canal. Iremos estudar então mais um tema hoje da Bíblia. O tema é ser bênção ou ser praga? E aí, vamos juntos? Muito bem, vemos que a nossa vida hoje é feita de escolhas, né? Assim é que acordamos, vemos o que iremos comer, o que iremos vestir, que faculdade fazer, que profissão iremos ter, com quem iremos nos casar. Vemos então que a nossa vida é feita de escolhas. Vemos então que Deus também fez escolhas e Ele escolheu homens e mulheres para liderar o seu povo. Iremos então aqui ver Moisés, que foi escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão. Veremos então em Êxodo capítulo 3, verso 4. Fala assim: vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Você viu que interessante? Deus, quando Ele nos chama, Ele nos chama pelo nome. Mas você está igual Moisés falando: eis-me aqui? Está disposto a ouvir o chamado de Deus? Vemos então ali que Moisés recebeu o chamado de Deus para libertar o povo e ele falou: não tenho capacidade para isso. Muitas vezes somos assim, falando: Deus, eu não tenho capacidade para receber tanta responsabilidade assim. Então Deus, Ele capacita, Ele prepara. Ele é um Deus que sabe de tudo. Então Ele preparou ali Arão para ajudar Moisés, para falar com o faraó, para levar salvação ao faraó e levar salvação ao Egito. Vemos então no capítulo 5, quando Moisés e Arão vão falar com o faraó. Fala assim, capítulo 5, verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixai o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Interessante, né? O povo de Israel estava trabalhando de graça para o faraó. Como assim que ele ia deixar o povo ir embora tão facilmente, né? Então vemos ali que Deus, Ele dá oportunidade de salvação para o faraó, para conhecer a Deus. Então, continuando ali, o faraó fica indignado com o que acontece, com a ousadia de Moisés e Arão de ir falar lá: liberta meu povo, não deixa eles mais trabalhar de graça para você, liberta o meu povo. Então, o que acontece? O faraó dá um castigo. Seguinte, tirem a palha dele, eles vão fazer os tijolos sem palha. Imagina então como que fica a vida de Moisés. Foi chamado por Deus já para uma missão difícil, que era libertar o povo. E do nada ele chega: não vai ter mais palha, dificulta o trabalho. Sabe, é interessante como muitas vezes o trabalho de Deus nos custa muito. Tem muito esforço, muito suor. Mas vemos ali então que Deus toda vez tocava o coração de Faraó, para que ele pudesse então libertar o seu povo. Mas Faraó, com o coração duro, não quis saber. Então vemos aí as pragas chegando, né? Vemos então praga por praga chegando para Faraó, para ver se Faraó ele muda o seu coração e aceita então o chamado de Deus. E Faraó não aceita. Vemos então a primeira praga, que é quando os rios, as águas dos rios se transformam em sangue. Sabe o que é interessante nessa praga? Fala que o povo de Deus trabalhava 15 horas por dia. Você já trabalhou assim? 15 horas por dia? É bem cansativo, né? E então quando a água se transformou em sangue, não dá para fazer tijolos, não dá para fazer barro com sangue. Então, se não tem água, não tem trabalho. Você vê que muitas das vezes as pragas, quando vêm, às vezes são bênção. E foi bênção para o povo de Deus, porque o povo descansou. Eles descansaram. Muitos trabalhavam 15 horas por dia e morriam. Vemos então a segunda praga. Vemos ali muitas rãs. Deus manda muitas rãs e elas se decompõem. Muitos animais apodrecendo e um mau cheiro. Vemos então a terceira praga, piolhos. Você já teve piolho? Não é legal, né? O piolho, ele suga o sangue, né? O piolho, ele suga o sangue. E sangue é o que? É vida. Vemos o que o pecado faz. O pecado, ele vem para sugar o sangue. Ele vem para sugar a vida das pessoas. E vemos mais uma vez Deus falando com Faraó e Faraó ainda com o coração duro. Vemos a quarta praga, a mosca. A mosca é um animal que você der a liberdade para ela, ela faz estrago. E vemos então que muitas vezes a mosca deixa ali então as suas bactérias, deixa as suas larvas. Então a quarta praga foi as moscas. A quinta praga
foi as pestes nos animais. Os animais de Faraó ali ficaram todos doentes com peste. E os animais do povo de Deus estavam sadios. E Faraó não entendia. Como assim? Os nossos animais são tratados com os melhores alimentos, estão nos melhores lugares, estão doentes. Como assim? Não dá para entender. E cada vez mais Deus falando a Faraó. Vemos então a sexta praga, as úlceras, as feridas. Sabe? As feridas são pecados. O pecado vai consumindo a gente, vai tomando conta do nosso corpo. Vemos então a sétima praga, a chuva de pedras. Vemos naquele momento chuvas de pedras. Só que o que é interessante, que Moisés e o povo de Deus andavam pela rua e nenhuma pedra pegava neles. E vemos então que o Egito foi destruído por essa chuva de pedras. Vemos então a oitava praga, gafanhotos. Querido, o gafanhoto quando passa na lavoura, ele passa ali, então ele destrói tudo. Sabe, muitas vezes, esses gafanhotos são pessoas que gostam de ver você para baixo. Eles ficam ali pisando em você. Eles só vão embora quando está tudo destruído. Vemos então mais uma praga. E Faraó não toma conhecimento do poder de Deus. Vemos Faraó então não aceitando o perdão de Deus para com ele. Vemos então Faraó ali com o coração duro. E a nona praga, trevas. Sabe, quando a gente não aceita o chamado de Deus, a gente vai ficando na escuridão. A gente vai se distanciando da luz. E Faraó então fica na escuridão, por onde ele andava não conseguia enxergar. Sabe, vemos então aqui, por que o ser humano gosta tanto de apanhar? Gosta de ser maltratado. Deus ele não quer isso para nós. Ele sempre quer nos satisfazer. E vemos então ali que chega o último momento. Passado as 9 pragas, a última praga, onde é retirado o primogênito. Então, muitas vezes, quando chega na parte fatal da nossa vida, é que decidimos tomar uma posição perante a Deus. Então Faraó ali indignado com a perda do seu primogênito, ele fala, vai Moisés, leva seu povo, tira seu Deus daqui. Sabe, muitas vezes estamos assim, apanhando. Mas sabe, às vezes pode ser tarde demais. Moisés, ele decidiu obedecer a Deus e ser bênção. Faraó decidiu não ouvir a Deus e foi praga para uma nação. E você, quer ser bênção na vida das pessoas, na sua vida, na sua família? Ou quer ser igual ao Faraó, ser praga para uma nação? Que você faça a escolha certa. Que quando você ouvir o chamado de Deus, você possa dizer, eis-me aqui. Espero que você tenha gostado, compartilhe e curte o nosso canal. Até a próxima. Tchau, tchau.